Alguém já parou para pensar como aquele dinheiro que sai de Brasília consegue chegar na rua de casa, no bairro? Pois é, hoje a gente vai seguir justamente esse rastro para entender uma ferramenta super poderosa, as emendas parlamentares. O Brasil é um país continental e o orçamento federal, bom, é uma montanha de dinheiro. Então, o grande dilema é esse, né? Como fazer para uma parte dessa grana toda chegar lá na ponta para resolver um problema específico na comunidade sem se perder no meio do caminho? Então vamos pensar numa situação bem prática. De onde vem a verba para o equipamento novo do posto de saúde ou para o asfalto daquela rua toda esburacada? Olha, a resposta para isso, na maioria das vezes, está ligada diretamente à caneta dos políticos que a gente elegeu. E aí que entra a principal ferramenta que o parlamento tem para influenciar onde o dinheiro público vai ser gasto. De forma bem simples, pensa assim. Uma emenda parlamentar é quando um deputado ou senador chega e, basicamente, carimba uma parte do orçamento. É a forma que eles têm de falar, olha, essa fatia específica do dinheiro tem que ir para esse projeto naquela cidade ali. Mas por que isso existe? Não é só para direcionar dinheiro, não. As emendas têm uma função democrática muito importante. Elas servem para representar as demandas que vêm lá da base, para descentralizar os recursos e não deixar tudo concentrado nos grandes centros. E, claro, para garantir que o Congresso participe ativamente da construção do orçamento. E olha, nem toda emenda é igual. Basicamente, existem 3 tipos principais. As individuais, que são de um parlamentar só. As de bancada, que representam todos os parlamentares de um estado. E as de comissão. Mas a grande diferença entre elas, o pulo do gato, está naquela pergunta ali. O governo é obrigado a pagar ou não? E essa palavra, obrigatoriedade, gente, ela é a chave de tudo. Ela representa uma mudança gigantesca no equilíbrio de poder entre o governo e o Congresso. Antigamente, o governo podia simplesmente ignorar uma emenda, deixar na gaveta. Mas isso mudou completamente. A partir de 2015 e depois, com o reforço em 2019, a Constituição mudou para tornar o pagamento das emendas individuais e de bancada obrigatório. Isso deu muito mais poder aos parlamentares. Claro, né? Com mais poder na mão, vem junto a cobrança por mais responsabilidade. E essa pressão por transparência ganhou um reforço de peso, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Numa decisão que fez história, o STF deu um recado muito claro: sigam o dinheiro. A ordem foi para que o caminho do recurso fosse totalmente rastreável. Tem que ser possível saber quem indicou, para onde o dinheiro foi e quem, lá no final da linha, foi o beneficiário, sem desculpas, sem letras miúdas. E para a gente entender onde essa transparência tem que acontecer, vamos seguir o ciclo de vida de uma emenda. Começa com a indicação, depois vem a inclusão no orçamento, aí o governo faz o empenho, que é tipo reservar grana, o passo seguinte é a liquidação, que é a checagem se o serviço foi feito, só então vem o pagamento, e por fim a execução da obra. Em cada uma dessas etapas, o controle é essencial. Bom, e para a gente ver como essa busca por transparência está saindo do papel, vamos dar uma olhada num caso bem concreto e recente que está acontecendo lá no estado do Piauí. O Tribunal de Contas do Piauí criou uma regra nova, a Instrução Normativa número 05. O objetivo? Estabelecer um padrão muito mais rígido, um novo manual de fiscalização para saber exatamente como as emendas parlamentares estaduais estão sendo usadas. E o que muda na prática com esse novo modelo? Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, agora precisa de um plano de trabalho super detalhado. A liberação do dinheiro passa a depender de um certificado de transparência emitido pelo próprio Tribunal de Contas. E claro, todos os dados têm que ser públicos. Quem não cumprir as regras vai responder por isso. E isso não é promessa para um futuro distante não, viu? A data para essa nova era de rigor no Piauí começar já está marcada, 1º de janeiro de 2026. A mudança é concreta e iminente. Ok, agora vamos juntar as peças e olhar o quadro completo. Porque como quase tudo que envolve política e dinheiro público, essa história das emendas tem os dois lados da moeda. É um equilíbrio bem delicado. Por um lado, as emendas são uma ferramenta fantástica para financiar obras essenciais, para fortalecer os municípios, mas, por outro lado, sempre existe o risco do uso político inadequado, da fragmentação dos gastos sem um plano maior e, claro, os riscos de fraude e corrupção. Portanto, o ponto central que a gente precisa guardar é o seguinte: as emendas parlamentares são sim uma ferramenta democrática legítima e muito poderosa. Só que a capacidade delas de realmente transformar para melhor a vida das pessoas depende totalmente desses 3 pilares: transparência, planejamento e um controle muito, mas muito rigoroso. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para reflexão. Agora que as regras do jogo estão ficando mais claras e os mecanismos de controle mais fortes,
será que a peça final que falta nesse quebra-cabeça para garantir o bom uso do dinheiro público é justamente a nossa fiscalização, a fiscalização de cada cidadão?